Pessoal, então, veja bem, então nessas questões, é lógico que os temas das músicas, vocês podem ver, torta social, não vou falar que é pior nem melhor, mas ó, os temas que eu colocava no lazer, inúteis, nós somos todos inúteis, lógico que há patamares, né, posições de poderes. Então, quando falamos sobre o calendário, sobre a passagem, muitas vezes alguém pode ter visto no canal com pintado ou osso, às vezes são colocações importantes em questões de quê? De injúrias, mas que o próprio corpo tem os seus significados e traços e laços que ocorrem ligados ao esporte. Quando falamos de esporte, vamos falar de carnaval, porque vai ter jogadores não só de futebol, jogadores de voleibol, jogadores nos campos ambilaterais, ou seja, o esporte coletivo histórico. Então, quando falamos dos ritos, calendários, falamos de periodização, se o pessoal entender, vai entender também que muitas vezes os objetivos a serem alcançados para chegar no carnaval, na própria academia, eu lembro que eu trabalhava em academia, tinha mulheres até umas que eu chegava, tem definido lá no toalete, junto com várias mulheres e homens que fizeram da cultura baiana. Lembra que eu falei que não tem como falar sobre medicina esportiva, vamos falar da Bahia. Eu mostrei os autores Andrade, Pimentel e Gouveia, né, que são Andrade, Pimentel e Gouveia. E tem outro, que não é Madrugada, não, Madrugues. Madrugada, eu esqueci o nome do professor, é doutor. Ou seja, eu quero dizer o quê? Mas o Pimentel, eu lembro de falar de vez que eu ia pro carnaval, eu esperava ali o ônibus ali, um que chamava, eu até associei, falava também, baby, e yeah, baby, tudo bem? E yeah, baby. O pessoal muitas vezes usam a palavra yeah, beleza, bem, bebê, mas eu falo baby e baby, beleza? Na época eu morava ali em Cobilândia, a grande Cobilândia, ali no Vila Velha, Espírito Santo. De vez em quando eu passo por lá, ok? De vez em quando eu passo por lá. De vez em quando, todos os dias praticamente, os campos cotidianos alheios. Com meio de alienação não, mas um trai coloca libertações em questões de quê? De construção de conhecimento. Lembra que eu coloquei o Barbosa ali, sobre movimento social? O que é libertação? Você buscar conhecimento. Lembra que eu falei que aqui, ó, você ficar desse jeito assim, muitas vezes tem uma tesoura. Traz ali, que nem que você não lê um livro, ou aí você lê um livro, como é que uma pessoa vai passar no vestibular? Por isso que é bom ter um cão no vestiário, ter um vestígio, um remédio bom para fazer quando tiver uma triagem, ou seja, uma labirintite, ou seja, uma cefaleia, ou desmaiar, é bom você tomar um remédio de precaução antes, né? Ou seja, ou encolfe, bem, o fígado, pâncreas, eu já tive que tomar bastante tempos atrás. Então, pessoal, no tempo, muitos mutuamente exclusivos, né? Em vigor simultaneamente, numa sociedade complexa e industrializada. Então, quem vai ganhar muito também é indústrias, são indústrias que eu estava falando sobre meio de empresa e organizações, aonde é um meio holístico, há uma organização, e organização, a palavra holístico está inteiro. Isso é lógico, você comer uma pizza inteira, você vai passar mal. Tem que saber o que dividir ali em funções, em etapas, as equipes. E cada setor, alguém vai vender um cachorro quente, alguém vai vender o que? Água, alguém vai vender outros tipos. Ali vai ter o que? Vai ter várias empresas patrocinadas em questões de projetos. Eu lembro da época de Lazinho fazia muitos projetos relacionados, fazia parte para ajudar ali na dança, coreografia. Bom, você dançar muito bem até os dias de hoje, mas é um esforço, é um lazer abstrato, mas é um lazer, né, que é um lazer eu queria, né, em questões, mas tentei. Lembra que você queria que é o autonomimato? O que você muito você quer, você pensa, nossa, não vou conseguir isso. Então, às vezes você consegue. Você consegue até conversar com as pessoas. Tempo atrás eu falei, eu estava conversando com as pessoas, fico olhando para a pessoa assim, fico olhando. E a pessoa famosa fica olhando assim. Essa pessoa gostou de mim, mas lá na sala de aula, na escola pública, eu estava lá. Eu falava que estava tendo que terreno lá, mas aqui,
como é que gostou? Aí olhou para mim assim, não fala que eu sou. Não me acho, você pode perceber. Mas tudo do jeito que eu sempre gostei de estar. Em questão assim de modo modesto, né? De vestimentas que eles falam, vestuário, a palavra vertigem. Claro, quando a gente tem uma vertigem em algumas questões, então traz um campo de termos, um elemento, né? Psicodramático, dramático, muitas vezes também terapias, que quando falam sobre confusão psicomotora, na década de 60 principalmente que eu estava falando aqui, e na década de 50 sobre o handball, sobre o futsal também, outras modalidades, em questão eu falei até do o campeonato João Avelanche, né, que houve aquele problemático, a pessoa tem que se estressar. E aonde vê demais assim, questões de indústria também, é arquibancada, bilheteria, trilhões de dólares que eu fico falando. Quem mexe com a área de marketing, eu já depois vou até colocar aqui no meu caderno anotado os autores que fazem parte de várias emissoras também. E ele é grandes empresários, ok? Vocês têm que pegar como referência, às vezes não a mim, não a mim, mas os autores que eu estou falando aqui. Okay? Muitas vezes a gente nascemos para colocar como referência os erros e acertos, okay? Mas não nascemos para ser condenados, nascemos para ter, ou seja, uma fonte de conhecimento do que os erros nós aprendemos. Cada um muitas vezes, me lembro que eu fiz aquele movimento sem camisa, a corda estava assim, eu fui, modifiquei, fiz o quê? Ó, supinação, supinação. Aí você vai movimentando, né? Aquela dança os movimentos que relacionam as questões do exercício. Movimento, trabalhar abdominal, a parte que tem mais gordura, a mulher, ó, fala, depende também, ó. Esse lado aqui, o lado esquerdo, que houve um problema aí, mas adaptar a dominância lateral. Mas se eu fosse dar aula de ginástica localizada de novo, aula de dança, elas vão entender, as mulheres que participaram das minhas aulas em épocas passadas. E as músicas, é lógico, são diversificadas, ecléticas. Eu não tenho como ser uma pessoa em campos temários, como diz o Moacir Gadotti, a educação e poder. Eu usei o poder para fazer um campo de multiculturas, ok? Vamos lá, então, entre os participantes, né, que muitas pessoas falam sobre questões de rituais ou liturgias, que o próprio calendário ligado ao carnaval, nós temos que ver a palavra ritual faz um campo de entidades. É o tema que eu falo, que a educação física ela é uma entidade como colocava em épocas passadas, e nós praticamente que ajudávamos as pessoas que falavam que eram entidades. Você pode ver o livro que eu já coloquei, coloquei o meu Branchinho, deixei lá na Universidade de Leonardo da Vinci, aqui onde eu moro, aqui na comunidade. Eles abriram um núcleo, mas fecharam de novo. Acho que deve pegar o livro, o professor João Paulo ali, deve ter buscado a referência, ele falou que o Beth fala que em 1991 ele pesquisou que a maioria das vezes quem trabalhava em equipe, em campo disciplinar relacionado a essas questões de cultura, é o professor de educação física. Porque ali na sala de aula tem o quê? Tem várias pessoas, tem o quê? Muçulmanos, tem judeus, cristãos, católicos, vários tipos de N religiões, você tem que respeitar. Imagine se tiver uma criança sendo tendo um bullying ali, bullying, você tem uma pessoa que educação física quadra esportiva. Tempo agora, tá vendo notícia agora que a menina apanhou mesmo, aí ela foi expôs quem? A quadra esportiva. Cadê o professor de educação física aí? Aí eu falei, Cunha, a senhora sabe que a senhora aqui, ó, só que eu sou nem um modo de dizer assim, a masculinidade você aqui. Mas se eu estivesse com a senhora aí agora, aí que eu ia falar com a senhora da educação, você ia ficar nervosa de novo, né? Na sala, né? Ficar um pouco eufórica, eu falo, o controle motor, pense, racionalidade, igual periodização, tem que ter racionalidade, no calendário. Então o que? Então as questões, eu já falei com ela, ó, veja bem o que está acontecendo aí. Então, entre as autoridades e a linguagem, entre o túmulo, o monumento, o túmulo do exército, o carnaval, então isso acontece nos campos de fantasias e figurinos. General, marinheiro, vampiro, Drácula, um monte de tipo de gente, bicho, animais, assim, que eles vão colocar roupa. Eu já coloquei como pirata, pirata do Caribe, coloquei um monte de uniforme, ok? Só